A guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, em meio a negociações com o Irã, parece não ter um fim à vista. Num mundo cada vez mais interconectado, com mercados e fluxos de mercadoria interdependentes, esse conflito já começa a causar problemas globais. Não na mesma intensidade para todos, é claro, mas os efeitos são cada vez mais perceptíveis. No Brasil, sentimos isso no aumento gradual dos preços dos combustíveis. E, por ser um ano eleitoral, esse cenário sempre pesa contra o governo da vez. No vídeo de hoje, vamos entender as estratégias da oposição para tentar vencer as eleições e também a preocupante escalada de conflitos que pode inclusive chegar ao nosso continente. Tudo isso logo depois da nossa vinheta. Antes de começarmos, eu peço que você deixe seu like logo no início, porque no final a gente acaba esquecendo. Compartilhe e comente, sempre de forma respeitosa, porque isso fortalece o canal. Agora, vamos a uma breve recapitulação. Contexto internacional. A guerra contra o Irã. Como falamos na introdução, Estados Unidos e Israel iniciaram um conflito com o Irã em 28 de fevereiro de 2026. Justamente enquanto aconteciam as negociações de paz. Além da morte do líder supremo e de várias autoridades iranianas, outros alvos civis e militares foram atingidos. O mundo ficou chocado ao saber que uma escola de meninos foi alvejada por mísseis Tomahawk. Aqueles mesmos usados desde a Guerra do Golfo e que, no atual conflito, somente os Estados Unidos utilizam. O ataque matou mais de 170 pessoas, a maioria meninas entre 5 e 12 anos. Logo no começo, Donald Trump apressou-se em decretar o fim do conflito, dizendo que a operação fora um sucesso estrondoso e que a capacidade ofensiva do Irã estava decapitada. Mas os fatos foram mostrando outra coisa. O Irã lançou sucessivos ataques contra Israel e bases americanas na região, destruindo radares de alta tecnologia, que são os olhos dos militares no Oriente Médio. Sem informações sobre o espaço aéreo e com relatos de porta-aviões atingidos por mísseis iranianos, toda a frota americana teve que recuar mais de 1.000 quilômetros da costa. O maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford, foi retirado dos combates. A versão oficial americana, um incêndio numa lavanderia e banheiros entupidos. Bem suspeito, né? Analistas militares dizem que isso não justificaria uma retirada. O mais provável é que o navio tenha realmente sido atingido. O Irã aposta na guerra de desgaste, com um imenso arsenal de mísseis e drones. Esses últimos produzidos a centenas por dia. As defesas americanas e aliadas acabam sobrecarregadas. E mais, com os navios afastados e as bases em terra destruídas, a reposição de mísseis para o Iron Dome de Israel ficou muito mais lenta. Mas a estratégia mais devastadora para a economia mundial, especialmente para o dólar, é o fechamento do Estreito de Hormuz. Por ali passam cerca de 20% do petróleo e do gás que corre pelo mundo. Aqui a lógica é bem simples, tá? Se você diminui a oferta e mantém a demanda, o que acontece? O preço sobe. O petróleo não é só combustível. Dele derivam plásticos, fibras sintéticas, isopor, fertilizantes. E tudo isso fica mais caro. Para tentar conter os danos, os Estados Unidos, inclusive, estão reduzindo sanções contra o petróleo da Rússia, que agora está sendo negociado a preços altos, abastecendo a economia da Rússia. Dá para imaginar que o Putin esteja rindo à toa.
O cenário nacional. O Brasil também sente esses impactos. Desde 2023, com o retorno de Lula à presidência, a Petrobras abandonou a política de paridade de preço de importação, aquela que foi criada por Temer e mantida durante o governo Bolsonaro e que beneficiava os acionistas privados com aumentos imediatos nos combustíveis, como se todo o petróleo brasileiro fosse importado. Mas a Petrobras perdeu parte da sua capacidade de absorver choques de preço, e isso aconteceu por causa da venda de subsidiárias como a BR Distribuidora, que ajudava a evitar cartéis, aqueles acordos entre empresas para manter os preços altos. Outro caso foi a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, vendida a um grupo árabe, e hoje o combustível lá chega a ser 10% mais caro, tornando a Bahia um dos estados com preços mais altos de combustíveis. O governo federal tem tomado providências, como por exemplo zerar os tributos federais e iniciar medidas de fiscalização mais intensas para evitar os abusos. Mesmo assim, é importante que não deixemos de destacar, na composição dos custos dos combustíveis, os impostos estaduais e os valores cobrados pelas distribuidoras são parcelas maiores que os tributos federais. Ao invés de propor medidas para tentar baratear os combustíveis, como por exemplo um esforço junto aos governadores conservadores durante o conflito, o mesmo grupo político que promoveu as privatizações nada propõe, apenas tenta jogar a culpa no governo federal. Mas nós não vamos deixar barato. Vamos lembrar como nós chegamos aqui e escancarar as diferenças entre quem governa com seriedade e quem só oferece demagogia. Mais manipulação midiática. No último vídeo falamos como a mídia hegemônica voltou a manipular informações para desgastar o governo e fortalecer a oposição, especialmente o senador Flávio Bolsonaro. Esta semana, no portal Poder 360, encontrei o que eu considero a matéria mais canalha do ano em termos de economia, pelo menos até agora. A manchete exalta Paulo Guedes e ao mesmo tempo sugere que o ministro Haddad fracassou. Mais um caso de campanha eleitoral antecipada. A matéria omite que na gestão de Guedes, os indicadores sociais pioraram. O país voltou ao mapa da fome, o crescimento foi fraco e os tais superávites foram conquistados com manobras fiscais, como furar o teto de gastos e empurrar as dívidas, como por exemplo os precatórios, para o próximo governo. Se o leitor soubesse disso, talvez fizesse melhor juízo. É uma manipulação explícita e talvez até uma cortina de fumaça para desviar a atenção de supostos favorecimentos que Guedes teria feito ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Mas nós estamos atentos. As medidas de Guedes ajudaram a fraude do Master a crescer. Isso está na conta dele, intencionalmente ou não. E por falar em Master, vamos relembrar as carinhas dos envolvidos? Sempre que o assunto voltar, eu vou colocar essa arte, para fixar bem na memória quem são as pessoas que estão envolvidas nesse escândalo. Emendas parlamentares. Outro ponto que não vamos deixar o povo esquecer é o avanço do Centrão sobre o orçamento público. Começado por Eduardo Cunha no golpe contra a presidenta Dilma e consolidado depois pelo seu sucessor, Arthur Lira, sob Bolsonaro, com uma articulação forte entre Guedes e o general Ramos. Esse é o tal orçamento secreto, que foi a cobertura ideal para todo tipo de desvio. Agora, as investigações parecem começar a dar resultado. Os primeiros parlamentares comprovadamente corruptos foram condenados por unanimidade. São todos do PL. Como são deputados pouco conhecidos também,
Há pouca repercussão na mídia, mas nós não vamos deixar passar. Vamos mostrar que quem são os responsáveis, derrubar quem investiga, para que o crime volte a correr solto. Rumores de guerra na América do Sul. Caminhando para o final, não poderíamos deixar de fora o bombardeio de forças americanas com apoio do Equador dentro do território da Colômbia. Na tentativa de conter a influência chinesa no hemisfério, os Estados Unidos estão ampliando sua presença militar na região. Novos acordos, como aquele firmado com o Paraguai, são assustadores. Por esse acordo, militares americanos poderão entrar e sair do país com documentos simples, como carteira de motorista, andar fardados, armados, não pagam impostos e não passam por inspeções. Mais grave ainda, qualquer crime cometido por eles no Paraguai tem que ser julgado nos Estados Unidos, ou seja, impunidade garantida. A estratégia é clara: controle total do que consideram sua área de influência, do Ártico à Antártica. E nesse processo vão cercando o Brasil com bases militares. Não seria surpresa se em breve, atendendo a pedidos do senador Flávio Bolsonaro, víssemos bombas americanas caindo sobre alguma cidade brasileira, com a desculpa de combate ao narcotráfico. Como já tratamos antes, os Estados Unidos têm uma forte influência sobre as Forças Armadas brasileiras. Até por esse motivo, acredito que eles não vão partir para uma agressão direta, ao menos por enquanto. O próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, já disse que Trump quer intervir no Brasil elegendo um candidato submisso. Os custos da guerra no Oriente já estão altos demais para abrir mais um front. Mais barato e eficaz é a manipulação, utilizando Big Techs, a mídia hegemônica nacional, sempre alinhada aos interesses do grande irmão do Norte. Por isso, temos que continuar firmes, fortalecer comunicadores progressistas, compartilhar informações checadas e não deixar que eles monopolizem o discurso. Até as eleições, veremos muito jogo sujo, mas juntos podemos tentar equilibrar essa disputa. Eu sou Francisco Simonazzi, esse é o canal Só um Adendo. Sigamos firmes, um forte abraço e até o próximo vídeo.